Quero cumprimentá-los, queridos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre maravilhoso estarmos juntos e podermos adorar a Deus, adorar o nosso Senhor, toda a alegria do nosso coração. Como a pastora Cristiane falou, né, ontem nós realizamos o nosso 5º casamento de jovens desse ano, né? Então, glória a Deus pelos jovens aí, os jovens estão, né, como diz lá no interior, estão tomando juízo, né, estão casando aí, acertando a sua situação, né? Então, para nós é uma alegria muito grande, queridos. Nós na sexta noite nós estávamos fazendo o casamento civil do Diogo da Mandinha, daí o Eldinho me flagrou ali, uma hora que eu fiz uma cara assim meio de desanimado, brincando, né? E aí o Eldinho já bateu foto e já postou, e eu puxei agora, né? Uma foto dessa postou, não tem como. Aí alguém já postou em seguida, né? O pastor está cansado, porque é o 5º casamento que ele fez esse ano, né? Daí já aliviou um pouquinho a minha barra, né? Mas enfim, glória a Deus, né? Que façamos nos próximos anos 6, 9, 10, 20, né? Quantos forem necessários, né? Para que o Senhor possa. E aí eu não sei se eu vou fazer, se eu assumo de fazer todos os casamentos ou se a gente ordena, né, outros pastores para eles também poderem fazer casamento junto conosco, dividir um pouquinho, distribuir, né, um pouquinho essa responsabilidade. Mas enfim, foi um tempo maravilhoso ali, né, uma presença de Deus muito forte ali no casamento. Queridos, eu quero trazer ao seu coração nessa noite uma palavra. Essa semana foi interessante, porque eu estava preparando uma palavra, já estava até com uma parte da palavra esboçada, e daí eu estava orando, e enquanto eu orava, Deus colocou uma outra palavra no meu coração, e aí eu entendi da parte de Deus, né, que Deus tinha uma mensagem em cima dessa palavra aqui, a outra, em tempo oportuno, eu ministro ela, e aí Deus começou a falar no meu coração em relação a essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, 2 passagens bíblicas. A primeira passagem bíblica que nós vamos ver aqui, 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 8 ao 22. Vamos fazer a leitura desse texto aqui, né? Você que trouxe a sua Bíblia, enfim, seu aplicativo, né? Ou acompanhe na projeção. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, a palavra de Deus, ela diz assim: finalmente sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, à sua oração. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas ainda que venhais padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não temais as suas ameaças, nem vos perturbeis. Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela, poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água.
que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, a Ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e as potestades. E o segundo texto, querido, 2 Coríntios capítulo 10, os versículos 4 e 5, a palavra de Deus, ela declara assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Paizinho querido Deus. Nós sabemos que a Tua palavra é especial, Pai. Nós sabemos, Deus, que há algo maravilhoso, que existe algo maravilhoso na Tua palavra, e nós queremos desfrutar, Paizinho querido, dessa graça, desse favor. Pai, a Tua palavra é um presente que o Senhor nos deu. Nós podemos acessá-la e podemos desfrutar, Pai, de tantas coisas maravilhosas, tantas coisas preciosas. Pai, que nesta noite, Senhor, os céus se abram sobre esse lugar. Que o Senhor faça descer sobre nós, Deus, o alimento necessário para nutrir o nosso espírito, Paizinho querido. Deus, nós sabemos que juntamente com a Tua palavra, o Senhor nos entrega, Senhor, dádivas, dons, Senhor, e nós queremos recebê-los na sua plenitude. Oramos e Te agradecemos, Pai. Ajuda-nos através da ação do Teu Espírito Santo, para que possamos alcançar, Paizinho querido, a Tua vontade em nossas vidas, em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero usar como título da palavra nessa noite, a provisão celestial em armas espirituais. A provisão celestial em armas espirituais. Nós temos aqui dois textos, nós temos aqui dois momentos. O primeiro texto que eu li, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. E depois um texto, quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, onde ele fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Quando nós pensamos em armas, vem na nossa mente o pensamento de algum tipo de arma, um fuzil, pistola, alguma arma assim. Mas é interessante, queridos, que quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos que armas espirituais são, na realidade, comportamentos que nós precisamos ter contra as astutas ciladas de Satanás, contra as armas espirituais da maldade. Porque assim como para nós Deus disponibilizou armas, o reino das trevas também, ele é munido de armas que ele usa contra as nossas vidas. E não são armas físicas, não são armas naturais, são armas espirituais. E o texto do apóstolo Paulo que nós lemos, ele diz que estas armas, elas são poderosas em Deus. Mas como que nós podemos acessar e fazer uso dessas armas? Como que nós podemos traduzir esse texto do apóstolo Paulo, essa instrução, esse ensinamento? Porque, queridos, queiram ou não, por mais que a gente, pastor, eu não gosto de guerra, eu não gosto de arma, então nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Nós não podemos, de modo algum, nos abster disso. Não há como dizermos, olha, pastor, eu não quero isso, eu quero ficar de fora. Não tem como. Não tem como. Nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos no meio de uma batalha. E é interessante, queridos, que o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é a forma como a habilidade que nós temos para lidar com essas armas. De manhã, eu falei de um vídeo que alguns anos atrás passou na televisão, um policial, ele estava sentado sobre a moto dele, ele tinha uma moto, ele estava sentado sobre a moto, e de repente apareceu um ladrão, apontou uma arma para ele, para roubar a moto dele.
Ele saiu de cima da moto, né, ele levantou a mão, saiu de cima da moto. O bandido, para poder ligar a moto, o bandido teve que pôr a arma na cintura, né? Aí ele foi ligar a moto. Quando ele foi ligar a moto, o policial puxou a arma, mirou nas costas do bandido, e a arma não disparou, a arma estava travada. Quando ele parou e olhou para a arma, o bandido puxou a arma, tirou e matou o policial. E eu fiquei assim até um pouco chocado, porque, puxa, o cara puxou a arma, mirou nas costas do bandido e a arma não disparou. E o bandido então puxou a arma, foi mais rápido e o policial acabou morrendo mesmo. Tomou 2 tiros no peito e acabou morrendo. Agora imagina isso, querido, um policial armado é morto porque não sabia usar a arma que tinha. Não soube, né, não teve a perícia de destravar a arma. Depois foram fazer a perícia, né, o policial estava morto com a arma na mão travada. Agora, espiritualmente falando, eu e você, nós estamos no meio de um combate. E Deus nos deu armas. Porém, se nós não soubermos usar as armas que Deus nos deu, nós corremos o risco de sermos abatidos, de sermos derrotados, de vivermos uma vida de derrotas, de fracassos, porque não sabemos usar as armas que Deus nos deu. Mas nesta noite, você vai sair daqui habilidoso em manusear as armas que Deus nos deu. Amém, queridos? Você vai sair ali na rua, né? Você vai ficar o tempo todo com a mão assim, né? Preparado, porque as armas que Deus nos deu, elas são poderosas em Deus. Posso ouvir um amém? Provisão celestial em armas espirituais. Embora nosso embate seja espiritual, nossas armas também precisam ser espirituais. O nosso maior adversário somente será abatido se soubermos usar as armas que possuímos de forma correta. Vejamos algumas das armas que possuímos e a forma correta de usá-las. Primeiro lugar, queridos, nós precisamos saber identificar quem são os nossos verdadeiros adversários. Então, primeiro pensamento, reconhecer quem são os verdadeiros adversários. Antes de qualquer coisa, antes de aprender a usar as nossas armas espirituais, nós precisamos saber quem são de fato os nossos adversários. Porque senão também eu corro o risco, né, de sair dando tiro para tudo que é lado e acaba acertando, né, alguém que é do meu time. Depois ele vai fazer falta na hora do combate. E é muito comum, queridos, nós acertarmos membros do nosso time por não sabermos identificar quem são os nossos verdadeiros adversários. Olha o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela declara assim: pois não temos que lutar contra carne e sangue. Não temos que lutar contra carne e sangue. E sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ah, pastor, não é contra o meu irmão que eu tenho que lutar. Não é contra aquela pessoa que me ofendeu, não é contra aquela pessoa que falou mal de mim, não é contra ela que eu tenho que lutar, porque eu estava com uma vontade enorme de pegar a pessoa pelo pescoço não é contra ela. A nossa luta não é contra carne e sangue, queridos. Um dos maiores erros que nós cometemos ao longo da nossa caminhada cristã é revidar ofensas. Nós revidamos ofensas. E ao revidarmos ofensa, nós estamos lançando uma semente maligna contra nós mesmos. Tudo que semeamos, colhemos. Quando eu lanço uma palavra de maldição contra um irmão, contra uma pessoa, queridos, a colheita dessa semeadura é minha. Eu colho o que eu semeei.
E aí nós temos que identificar primeiro quem são os nossos verdadeiros inimigos, os nossos verdadeiros adversários. Diga assim comigo, repita isso com bastante convicção, diga assim: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra espíritos. Isso. Pastor, mas aquela pessoa me ofendeu. E daí, o que você vai fazer? Não, eu vou lá tirar limpo. Eu vou lá tirar limpo. Essa situação não pode ficar desse jeito. Queridos, a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado. Precisa de advogado melhor? E melhor ainda, nós temos o melhor advogado e ele não nos cobra um tostão para advogar em nosso favor. Quando nós tentamos fazer justiça do nosso jeito, com as nossas próprias mãos, aí Jesus está bom, filho. Faz do teu jeito. Se nós dependermos de Jesus e da justiça de Deus, queridos, é muito melhor. É mais justo depender de Jesus, depender da justiça de Deus. A justiça ela será feita de uma forma mais cabida, mais correta. Só que os impulsos, a impulsividade do nosso coração, muitas vezes, não nos deixa raciocinar, não nos deixa considerar essa verdade, e nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão. E aí nós nos concentramos na vida do nosso irmão, ou contra a vida do nosso irmão, fazendo dele o nosso adversário. Fazendo com que ele se torne o principal adversário do nosso combate. Vamos fazer um teste aqui, uma experiência. As maiores angústias que nós sentimos na nossa vida, não foram contra pessoas? Não precisa responder, só pensa. As maiores angústias, as maiores frustrações que o nosso coração já sentiu, não foi contra pessoas? Você sabia que a maior parte dessas ações não foram as pessoas que cometeram? Foram espíritos, foram entidades espirituais que criaram situações de discórdia, de desavença, provocaram situações para que houvesse discórdia entre as pessoas, e nós ou lançamos alguma maldição, ou ouvimos alguma palavra de maldição. E aquilo vem para dentro do nosso coração, e nós colocamos o nosso irmão, a nossa irmã, como o principal adversário da nossa luta, do nosso combate. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, talvez porque ele tivesse identificado lá em Éfeso alguma situação parecida com essa, e ele escreve dizendo assim: irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então ele está dizendo assim: irmão, nossa luta não é contra o irmão que você está bravo com ele. A nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Quando nós entendemos isso, ainda que nós estejamos no meio, queridos, de um combate, de uma luta, de uma dificuldade, ainda que nós estejamos no meio disso, ao entendermos esse comportamento, esse ambiente espiritual, nosso coração se acalma. O nosso coração, ele fica em paz. Porque nós sabemos, queridos, que aquela pessoa, ela não é o nosso adversário. Ela pode até estar sendo usada pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo. Mas ela em si não é o nosso inimigo, ela não é o nosso adversário. Posso ouvir um amém? Combatemos contra as pessoas e com isso fortalecemos ainda mais o nosso adversário. Nós damos munição para o nosso adversário quando nós combatemos contra as pessoas. Ele fica aplaudindo, não, é isso mesmo, né? Vai lá e fala mais umas coisas para ela, e diz para ela que ela não presta, e fala para ela que você, né? Vai lá e fala. E aí nós cedemos à tentação, né? Daquela vozinha de Satanás dizendo que tem que falar isso, que tem que falar aquilo. E muitas das vezes, queridos, o pior ainda, muitas das vezes, nós não falamos para a pessoa, nós vamos falando para pessoas à nossa volta,
pensando que aquilo vai chegar na pessoa, e quando nós imaginamos, quando nós percebemos, nos damos conta, nós já semeamos contenda no nosso entorno. Tá? Então precisamos identificar quem são os nossos adversários. O crente sem entendimento é a melhor arma que o adversário pode usar. Um crente sem entendimento é a arma mais eficiente que o inimigo pode usar. Porque, sem entendimento, ele acaba disseminando aquilo que Satanás quer que as pessoas ouçam, recebam, se não tivermos o entendimento. Um crente magoado pode causar um dano irreparável no reino de Deus e, com isso, ser mais útil para as trevas do que para o Senhor. Eu vou repetir. Guarda isso. Um crente magoado pode causar um dano irreparável no reino de Deus e, com isso, ser mais útil para as trevas do que para o Senhor. Um crente magoado. A pastora Cristiane falou do perdão. Terça-feira nós vamos ter uma aula maravilhosa aqui de perdão. Se você puder, não perca, queridos. Essa aula é maravilhosa mesmo, né? Agora, uma pessoa magoada, o que ela é capaz de fazer, movida pela mágoa que está no seu coração? O dano que ela pode causar na vida de uma pessoa. O dano que ela pode provocar, produzir, por causa da mágoa que está no coração dela. Queridos, uma pessoa magoada, ela não pensa em edificação, ela não manifesta o amor de Deus através da vida dela, ela sai lançando semente de discórdia, em todo lugar onde ela vai, tudo que ela declara, tudo que ela profere, ela tira de dentro de si, né, a mágoa que está dentro do coração. A palavra de Deus, Mateus capítulo 12, lá ela fala, né? A boca fala o que o coração está cheio. Quando a gente às vezes para um pouquinho para ouvir uma pessoa, e você percebe que aquela pessoa está falando mal e fica destilando ódio e falando, se essa pessoa está com o coração dela tomado pela mágoa, pelo ódio. E daí você olha para essa pessoa e você precisa saber que mesmo que essa pessoa esteja nessa condição, ela precisa de um conserto na vida dela, porque ela não entendeu quem é o adversário dela, ela não entendeu contra quem ela está lutando, ela precisa compreender isso. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 26. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, né? Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu sempre pensei, queridos, que esse versículo era para casais. Por muitas vezes eu ouvi isso, que o marido não pode dormir brigado com a esposa que ele tem. Quando a palavra diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, queridos, a ira é um comportamento que Satanás explora na vida das pessoas. A ira, quando a pessoa demonstra um sentimento de ira, imediatamente ela é rodeada por entidades das trevas. O texto que nós lemos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. E só encontramos alguém que pode ser que trabalhe para nós de graça. Uma pessoa irada. Ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, não passa de um dia para o outro. Irmão, resolve logo essa ira no seu coração, irai-vos, mas não pequeis. Ele não está dizendo que é proibido irar-se. Ele está dizendo para que você não deixe que a ira seja em você motivo de pecado, ou leve você a pecar. Resolva o quanto antes. Entenda, perceba o quanto antes quem é o seu adversário.
O ódio e a ira são explorados pelos adversários mais inescrupulosos do reino espiritual. A ira, ela atrai a entidade, queridos, ela atrai, né, todo tipo de maldade para o entorno de uma pessoa irada. Agora imagina uma pessoa irada e armada, né? Que perigo. Né? Então, irai-vos, mas não pequeis. Eu troquei a minha Bíblia, né? Tinha uma Thompson, peguei uma outra Thompson. E essa Thompson, ela sempre vem com as correções. Então, é a terceira Thompson que eu tenho. Então, toda ela, sempre eles fazem uma correção, né? E a minha Thompson, num texto de Tito, ele dizia assim, né? Aquele que almeja o episcopado, né? Excelente obra deseja, né? Que seja marido de uma só mulher, não espancador, mas moderado. Estava escrito, né? Deus, não espancador, mas moderado, né? Deus, então não é para bater muito, é para bater devagarinho, né? Aí agora a tradução veio corrigido, né? Então ela disse, não espancador, ponto, né? Que seja uma pessoa moderada, daí corrigiu agora, tá explicado, né? Mas, sabe, queridos, às vezes a pessoa, e ela até usa a palavra às vezes para justificar não, pastor, a palavra de Deus diz que eu não posso ser espancador, mas moderado, eu tenho que bater só um pouquinho, né? Tenho que bater de forma moderada. Não pode, né? Sempre usamos esse texto para falar de relacionamento conjugal, mas na realidade, o apóstolo Paulo está falando sobre a unidade do corpo, né? O que ele está falando aqui em Efésios, ele está falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Efésios 4:4, a palavra de Deus diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora imagina isso. Todos nós recebemos o Espírito de Deus, amém? Todos nós recebemos, né? O Espírito de Deus. Agora imagina dois irmãos brigados um com o outro. O Espírito Santo que está no irmão A é o mesmo Espírito Santo que está no irmão B. E os dois estão brigados. E os dois querem partir para as vias de fato. Como que o Espírito que está em um e o Espírito que está no outro provoca isso? Dos dois, um. Né? Ou o irmão não está cedendo para o Espírito, ou o Espírito não está no irmão. Né? Se existe a contenda, alguma coisa disso está mal acertada. Então, é importante nós entendermos isso. Para sermos um só corpo, precisamos andar no mesmo Espírito. Andamos no mesmo Espírito, amém, queridos? Andamos no mesmo Espírito. E por andarmos no mesmo Espírito, nós podemos sim, né, exortar uns aos outros, mas não colocar o nosso irmão como nosso adversário. Na realidade, o nosso irmão, ele precisa ser alvo das nossas orações. Um tempo atrás, isso é muito importante, guarda isso, queridos. Um tempo atrás, nós recebemos ali na nossa casa a visita de um irmão, muito querido, amigo nosso. E ele chegou lá em casa e eu percebi que ele estava meio triste, ele estava meio abatido, estava meio, né, como diz por aí, meio borocochô. E ele é sempre assim muito, né, muito expansivo, muito alegre, muito aquele dia ele estava abatido. Eu fui conversar com ele e eu percebi que tinha ali no coração dele alguma coisa mal resolvida contra alguém. E aí eu forcei um pouquinho a situação, irmão, fala logo aí, querido, não é? Vou ficar perdendo tempo aí tentando arrancar do teu coração o que eu sei que está acontecendo. E aí ele falou, na realidade eu estou meio chateado com a pessoa, ela fez algo que eu não concordei, e na realidade isso já está se estendendo aí por vários meses, e eu estou triste, eu estou meio decepcionado, e não sei o quê. E era um irmão da igreja, não daqui, de uma outra igreja, né? E aí eu conversei com ele, eu fui ouvindo ele, e na hora o Espírito Santo me deu uma estratégia. Na hora, eu passei para ele. Os caras, tu quer resolver essa situação? Quer resolver essa situação? Eu vou te dar uma dica do Espírito, é o Espírito de Deus que está falando para o teu coração. Quer resolver essa situação? Faça isso, que eu vou te dizer. Compra um presente caro, um presente daquele que tu tem que comprar, tem que pagar parcelado. Compra um presente caro
e dá para essa pessoa. Ah, não, Saulo, não sei o quê. Faz isso, cara. É Deus que está falando contigo. Faça isso. Compra um presente caro, não compra qualquer porcaria, não. Compra um presente caro, um presente que vai te custar, assim, sabe, um valor legal. E ó, eu estou falando para ti, é o Espírito Santo que está falando contigo, não é o Saulo. E aí tá, ele foi embora e ele fez isso. Comprou um presente e deu para aquela pessoa. Queridos, hoje, os dois são os melhores amigos que eu conheço. Os dois ficaram amiguíssimos, ficaram amigões. Né? Por quê? Porque ao fazer isso, queridos, a pessoa percebeu quão preciosa era aquela pessoa de quem ele estava falando mal. Ele conheceu uma outra face daquela pessoa que ele não conhecia. E a pessoa que recebeu o presente, ela pensou o seguinte: pô, esse cara me ama, porque esse presente não é barato. Esse presente que ele me deu é caro, então ele investiu algo dele para me abençoar. Esse cara é meu amigo. Queridos, eu não sei que mágica que tinha naquele presente, mas que foi uma instrução do Espírito Santo, foi. E eu acho que isso funciona até hoje, sabe? Então, se você está bravo com alguém e quiser usar a sugestão aí, ela veio do céu. Né? Vá na direção dessa pessoa e faça algo em favor dela. Abençoe a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza, queridos, que a contenda cessa em nome de Jesus. Pastor, mas eu vou fazer uma dívida. Faça, experimente. Deus está nesse negócio, Ele vai suprir a sua necessidade, em nome de Jesus. Vai te ajudar a pagar, né, o presente ali. Nem que Ele mande dinheiro do céu, alguma coisa assim, né? Senhor, agora é contigo. Então tá, primeiro pensamento, queridos, reconhecer quem são os verdadeiros adversários. Segundo pensamento, reconhecer nossas armas. Reconhecer nossas armas. Primeiro, nós temos que reconhecer quem são os nossos adversários. E segundo, reconhecer as nossas armas. Como que eu identifico as nossas armas? Diga para mim assim, como? Deixa eu tomar uma aguinha primeiro. Como reconhecer as nossas armas? O texto de 1 Pedro que nós lemos, o versículo 8, ele diz assim, o primeiro versículo que nós lemos lá. Finalmente sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Queridos, o apóstolo Pedro, as duas cartas que ele escreve lá no finalzinho da Bíblia, 1 e 2 Pedro, o Pedro que escreve essas duas cartas aqui do final, é um senhor de mais de 60 anos, já com uma vivência muito grande, já, né, com experiência espiritual, ele conviveu com Jesus muito tempo. Só que nos dias que ele conviveu com Jesus, ele era aquele Pedro que quando Malco apareceu ali para prender Jesus, ele puxa a espada e corta a orelha de Malco, né? E a orelha cai no chão, aí Jesus junta a orelha, passa na roupa dele, bota de volta no lugar, né? E cola. O Pedrão era um cara impulsivo. Tudo que ele fazia de forma impulsiva. Agora não. Agora é um senhor experiente, é um homem já dotado de uma experiência muito grande. Porque nós olhamos, por exemplo, né, dos 4 evangelhos, queridos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho de Marcos, pelos estudiosos, eu sempre vejo isso, né? O que me chamou a atenção um dia, eu estava estudando aqui, examinando alguns pensamentos a respeito da palavra de Deus, e eu ouvi uma pessoa muito inteligente, muito competente da palavra de Deus, falar evangelho de Pedro. Esse evangelho de Pedro, o cara errou. Não existe evangelho de Pedro. Só que entre os estudiosos,
eles não chamam o Evangelho de Marcos. Eles chamam o Evangelho de Marcos de Evangelho de Pedro. Por quê? Porque Marcos ele é apenas o escritor do Evangelho. Ele escreve o Evangelho segundo o ponto de vista de Pedro em relação a Jesus. Então, alguns consideram o Evangelho de Marcos como sendo o Evangelho de Pedro e até chamam de Evangelho de Pedro. Que, na realidade, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, ele tem uma posição baseada nas experiências de Pedro. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos referindo-se a Pedro, nós vemos ali um Pedro impulsivo, nós vemos ali um Pedro meio turrão, sabe? Querendo tudo, resolver as coisas na força. Mas quando nós olhamos as cartas de Pedro, no final da Bíblia, o senhor Pedro, seu Pedro, aí nós vemos um homem mais moderado, um homem mais equilibrado, um homem mais experiente, revelando de forma escrita as melhores experiências que ele teve ao longo da sua vida. E daí nós olhamos para essa escritura e nós percebemos, queridos, que aqui Pedro condensou, escrevendo essas duas cartas, ele condensou aquilo que ele recebeu de sabedoria da parte de Deus pelas experiências que acumulou ao longo da sua vida. E agora, de uma forma muito sábia, queridos, essa primeira carta ele está falando aqui sobre o bom procedimento cristão, ele vai falando sobre alguns comportamentos, ele vai relatando isso, vai descrevendo isso. Quando ele chega aqui no capítulo 3, a partir do versículo 8, ele diz assim, finalmente, depois de ter relatado tudo isso a vocês, depois de ter falado tudo que eu falei para vocês, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Ele diz, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. E daí nós dizemos, Senhor, mas isso aqui são coisas comuns. Falar isso para nós, são coisas que nós até já conhecemos. E de alguma forma, se nós fizermos assim uma autoavaliação, uma autoanálise, essas coisas aqui, talvez não numa proporção plena, mas algumas delas nós já praticamos. Só que, queridos, a palavra de Deus quer que nós as vejamos como armas que Deus nos deu para vencermos adversários. Olha o que Paulo fala nesse texto de 2 Coríntios. Ele diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Poderosas para quê? Poderosas para quê? Poderosas para destruição das fortalezas. Ele está usando aqui uma figura, uma expressão figurada, para derrubar fortalezas, muros, sim, muros. Muros de quê? Muros de raciocínios, muro de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. As armas que eu recebo de Deus são armas para derrubar muros? Sim, muros de raciocínios. Raciocínios que muitas vezes nós formamos e não queremos abrir mão deles. E são justamente os raciocínios, queridos, que nos levam a odiar as pessoas, a trabalhar contra elas. Quer ver uma coisa? Só pensa isso. Se existe uma pessoa contra quem nós temos alguma dificuldade, grande ou pequena, você dificilmente vai orar por ela. Você está orando, você está ali no seu momento de oração, Senhor, abençoa o meu amigo isso, abençoa. Aí o Espírito Santo diz para ti, ora pelo fulano, você faz de conta que nem ouviu o Espírito Santo falar. Você até diz assim, isso não foi o Espírito Santo que falou não. Essa voz, sai em nome de Jesus, você diz, E é o Espírito Santo falando, filho, ora por aquela pessoa. Não, por essa pessoa ela não merece a minha oração. As nossas armas, essas armas, elas derrubam raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Queridos, muitas vezes que nós repreendemos pensamentos,
Nós estamos repreendendo a ação do próprio Deus trabalhando em nosso favor. Mas, filho, eu quero te abençoar e você está me repreendendo, né? Você está mandando sair em nome de Jesus. Às vezes o próprio Jesus está ali tentando falar conosco e nós estamos resistindo à voz dele no nosso espírito, dizendo para nós orarmos por uma pessoa com quem nós temos dificuldade no nosso relacionamento. E às vezes, querido, às vezes, o marido e a esposa. Não é? Acertei em alguém? Não, brincadeirinha, não falando. Não é? Às vezes o marido e a esposa não conseguem se entender, um não consegue orar pelo outro. Às vezes irmãos, às vezes, né, amigos, sei lá. Vem o Espírito Santo e fala, ei, ora por aquela pessoa. Não, senhor, essa não. Não, ora por ela. Não, essa eu não vou orar. E a melhor oportunidade que nós temos para orar por aquela pessoa é aquele momento, queridos. Porque daí, nós estamos vencendo um dos maiores adversários contra quem nós lutamos todos os dias, que somos nós mesmos. Todos nós temos 3 adversários, todos nós. Temos 3 adversários. O primeiro adversário é Satanás. A palavra de Deus, ela declara, Satanás, o vosso adversário, anda de redor rugindo como um leão para tragar quem ele possa. Então, o primeiro inimigo é o nosso adversário. Segundo inimigo, o mundo. O mundo, ele tenta de todas as formas atrair as pessoas para que elas sejam atraídas pelo mundo e quando atraídas, engodadas pela sua própria, né, pelo seu próprio desejo, elas caem nas armadilhas do mundo. E o terceiro e mais perigoso inimigo, mora dentro de nós mesmos. Tá? Aquele inimigo que às vezes o Espírito Santo está falando, filho, ora por aquela pessoa. Não, Deus, essa não. A nossa alma, ela sem o domínio do Espírito, queridos, a alma humana, sem o domínio do Espírito, ela é um grande adversário dentro de nós mesmos. Porque é ela quem nos leva para o pecado. É ela quem nos conduz. A palavra de Deus, ela declara que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ainda que Jesus tenha morrido pelos nossos pecados, queridos, mas se nós não soubermos, se nós não submetermos a nossa alma, a ação do Espírito de Deus em nós, por mais que Jesus tenha nos amado e tenha se sacrificado do jeito que sacrificou, sem esse entendimento, nós anulamos completamente a obra do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 6, ele fala que nós o expomos novamente ao desprezo. Expomos Jesus, é como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente, quando nós não temos esse entendimento. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Beleza, terminamos. Segundo pensamento, reconhecer as nossas armas, né? Olha o que ele diz aqui. Esse texto que nós lemos aqui de Pedro, né? 1 Pedro 3:8, esse texto revela um arsenal de armas que podemos usar contra as estratégias das trevas. Por exemplo, ele diz aqui, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a melhor arma contra o ódio? Pode falar. Alguém que... Amor? Amor? Tem um pessoal que estava aqui de manhã. Pode falar. A melhor arma contra o ódio, ele diz aqui, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal. O amor fraterno. O amor fraterno, queridos, é o amor, como eu falei, aquele amor que se doa, né? Que dá algo de si. O amor fraternal não é um amor de boca, o amor fraternal é um amor prático. Quando eu faço algo em favor de alguém, é o melhor remédio contra o ódio.
Pastor, tem uma pessoa que eu estou odiando. Eu vou dar aquele conselho para a pessoa. Compra um presente e dá para ela. Se você não quiser ter despesa, não vem falar desse assunto comigo, que você vai ter que comprar um presente para resolver essa situação. É a melhor arma contra o ódio, o amor fraternal. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem uns para com os outros e para com todos. A sequência do texto aqui de 1 Pedro fala isso, 9, né? Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isto foste chamados. Retribuir o mal com o mal é a mais eficaz arma de nosso inimigo contra a nossa fé. De todas as estruturas que nos sustentam no reino de Deus, queridos, de todas as estruturas, a principal delas é a nossa fé. Porque a nossa fé, ela subsiste no meio das maiores adversidades que nós podemos passar na nossa vida. Por exemplo, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou cometido de uma enfermidade grave. E alguém chega, puxa irmão, nossa, que dificuldade você está passando, que luta, né? Eu sei, mas eu vou ser curado. Ah, você vai ser curado? Vou. O médico falou isso? Não, eu creio que eu vou ser curado. Ah, sim, que bom. Queridos, a nossa fé é o que nos transporta por dentro das adversidades e nos faz vencê-las. A nossa fé é o que nos sustenta no meio das maiores dificuldades que nós passamos ao longo da nossa vida. E deixa eu falar algo para você. Se você não passou, não vou falar isso não, deixa para lá. Eu vou falar dos que já passaram, né? Os que já passaram sabem que o que nos sustenta no meio das adversidades é a nossa fé. Sabe, eu já recebi uma vez um diagnóstico médico de uma condição gravíssima. Olha, imagina o médico chegar para você e dizer assim, olha, eu não sei mais o que fazer a esse respeito. O que eu tinha de medicação para te dar, eu já apliquei, não sei mais o que fazer contigo. Tá, doutor, então agora o que eu faço? Não sei. Aí sabe o que eu fiz? Fui orar. Deus, agora é eu e o Senhor. O médico já jogou a toalha. E sabe o que aconteceu? Eu venci. A nossa fé é o que nos sustenta, queridos, no meio das adversidades. Posso ouvir um amém? Retribuir o mal com o mal é a mais eficaz arma do nosso inimigo contra a nossa fé. Se ele atingir a nossa fé, se ele diminuir a nossa fé, se ele afetar a nossa fé, nós não vamos conseguir passar pelas adversidades crendo que venceremos. Ai, o médico falou que eu vou morrer. E agora? Jesus amado, Senhor, o que eu posso fazer? Orar, crendo. Não faça das armas de Satanás uma forma de justiça. Às vezes, queridos, Satanás, ele escolhe alguns momentos onde nós estamos com maior dificuldade. Isso é importante. Satanás, às vezes, ele mapeia, ele acompanha, ele sabe, ele identifica os momentos em que nós estamos passando por maior dificuldade e ele vem nos trazer munição. Jesus está lá no deserto, 40 dias, sem comer e sem beber. O que Satanás veio propor para ele? Ei, se tu és mesmo filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? O problema, queridos, ele não estava em transformar pedras em pães. O problema estava em se és mesmo filho de Deus. Porque 40 dias antes, Jesus estava lá sendo batizado por João Batista, e o céu se abre, e Deus fala diante de todo mundo que estava ali: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí Jesus vai para o deserto, 40 dias sem comer, sem beber. O final de 40 dias, o texto diz que ele sentiu fome.
Imagina uma fome de 40 dias. Né? Se a gente fica um dia sem comer, né? A gente já fica com a fome de leão, imagina 40 dias. Jesus com a fome, chega Satanás e diz, né? Eu vou provocar a queda desse rapaz e desse jovem. Né? Porque eu vou oferecer para ele comida. É o que ele mais está precisando agora, é o que ele mais está querendo. Ei, Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, transforma as pedras em pães. Resolve teu problema. Sabe, queridos, Satanás ele escolhe os momentos de maiores necessidades na nossa vida para vir com as suas propostas, para vir com as suas ofertas. Né? Só que, como nós conhecemos as armas que temos e quem é o nosso adversário, nenhum de nós cai mais nessa armadilha. Amém, queridos? Nenhum de nós. Todos nós sabemos que o ódio muitas vezes se manifesta através da vida de pessoas de forma tão sutil que achamos até que estamos agindo com justiça. Nós estamos identificando as nossas armas, né? Para identificarmos as nossas armas, precisamos identificar o que elas combatem. Então, por exemplo, o amor fraternal, ele combate o ódio. O ódio, ele pode se manifestar no nosso coração de uma forma que às vezes nós até imaginamos que estamos operando a justiça de Deus através do ódio. Não, eu falei algo para aquela pessoa, eu disse algo para ela, e eu sinto que eu fui movido por Deus. Uma vez uma irmã, ela tinha o hábito de falar algumas coisas inconvenientes para as pessoas, e aquilo tinha um peso assim, sabe? E um dia eu chamei a atenção dela, eu disse, irmã, tu não acha que tu está sendo um pouquinho, né, exagerada? Pastor, eu estou falando a verdade. O que eu falei para ela é verdade. Eu, sim, querida, eu sei que é verdade. Mas você percebeu que você falou num momento de fraqueza dela e você ajudou um pouquinho a prejudicar ainda mais os sentimentos do coração dela? Existe um momento certo, Misael trouxe a palavra no dízimo de oferta. Existe o tempo para todas as coisas. Existe a forma de se falar. Ela falava isso, ela falava assim de uma forma meio agressiva, achando que o que ela estava falando estava operando a justiça de Deus. E eu falei para ela, ela ignorou. Não, pastor, se é verdade eu falo. Então tá bom. Eu orei e disse, Deus, como que eu vou resolver isso? Né? A gente não pode manipular as coisas, não tem como. Aí aconteceu uma situação com essa irmã. E aí o que eu fiz? Agora eu me vingo. Aí eu cheguei para ela e falei, irmão, fiquei sabendo que aconteceu isso, assim, assim, assim. Puxa, pastor, nossa, que grosseria. Você tá, mas não é verdade? Tá, mas o pastor podia falar de uma outra forma, né? Ou se não, querida, isso tu faz com as pessoas. Esse sentimento que tu está tendo aí agora é o que tu faz com as pessoas quando tu fala para elas que tu está dizendo a verdade. Ah, pastor, entendi. Não é? Nossa, que bom. Não é? Ela precisou sentir um pouquinho do que ela, né? Eu vou usar uma expressão, inoculava, né? Nas pessoas, para ela poder mudar o comportamento dela. Mudou. Hoje é uma bênção. Né? Hoje é uma pessoa, maravilhosa, uma pessoa trata todo mundo muito bem. O ódio muitas vezes se manifesta através da vida de pessoas de forma tão sutil que achamos até que estamos agindo com justiça. Né? Então, arma contra o ódio é o amor fraternal. Arma contra o julgamento. Queridos, alguns julgamentos que nós fazemos, ou a maioria dos julgamentos que nós fazemos, eles não procedem de Deus. Eles não procedem de Deus. A palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 7. Quando Jesus está falando ali sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte, né? Ele diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Qual é a arma contra o julgamento? Misericórdia. Em vez de julgarmos as pessoas,
nós precisamos ter misericórdia delas. Precisamos ter misericórdias. Misericórdia é o reconhecimento de que aquela pessoa está passando por uma dificuldade e ela, pela sua própria capacidade, não consegue consertar aquela situação. Olhar com misericórdia. Às vezes nós queremos exigir das pessoas uma capacidade que elas não têm. A gente ouve muito falar, eu já ouvi bastante falar isso, né? Ah, o meu pai foi uma pessoa severa demais. Então, com os meus filhos, eu não sou tão severo. Mas por que os pais foram severos? Porque ninguém ensinou para ele como que era a forma correta de se educar um filho. Ele educou da forma que ele sabia educar. Ninguém ensinou para ele não aprendeu. Então, nós não podemos cobrar das pessoas, nós não podemos exortar a pessoa por ela ter feito algo que nós não a tenhamos ensinado antes. Nós precisamos ser misericordiosos. Se eu ensinei, eu posso cobrar, porque eu ensinei. Porque daí não é mais uma questão de ignorância, né? É uma questão que a pessoa já entra numa questão de caráter. Né? Então, nós precisamos ser misericordiosos. A misericórdia é uma semeadura a qual o seu fruto é gerado em nosso próprio favor. Olha o que esse texto diz em Mateus 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Pois alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ou seja, o que eu semeio, eu colho. Ah, pastor, eu quero que Deus tenha misericórdia de mim. Seja misericordioso. Seja misericordioso. Exercer a misericórdia, na realidade, o chamado de todo cristão. De todo cristão. Não existe cristão que não exerça ou que não pratique a misericórdia. Se eu sou cristão, se eu sou crente, eu preciso ser misericordioso. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma arma que o texto de Pedro nos mostra. Ele diz: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Não estava lá? Perdão. 1 Pedro 3,8, por gentileza. 1 Pedro 3,8. Afáveis. Vou ficar com a minha versão aqui. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Humildes. Queridos, a humildade é a arma mais eficiente contra o orgulho. A humildade é a arma mais eficiente, mais eficaz contra o orgulho. Olha isso. A palavra de Deus, ela diz que o orgulho precede a queda. Quando a pessoa começa a ficar muito altiva, muito orgulhosa, ela está cavando um buraco em redor dos pés. O primeiro passo que ela der, vai cair no buraco que ela mesma cavou. O orgulho precede a queda. E a humildade, queridos, ela se contrapõe ao orgulho. A humildade, ela quebra o orgulho. Ela reduz, aniquila o orgulho. A palavra de Deus, em Filipenses, ela diz, Filipenses 2, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está escrito lá, Filipenses capítulo 2. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é o que a palavra nos recomenda. O orgulho, queridos, ele faz com que nós consideremos os outros inferiores a nós mesmos. Nós sempre colocamos as pessoas numa condição de inferioridade no nosso entorno. Eu sou maior do que o meu irmão.
E aí Jesus, não, filho, cada um considere. E o texto segue dizendo, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E nós que não somos Deus e que não somos Jesus, nós queremos fazer o contrário. Nós queremos nos exaltar, nos considerarmos maior. Então, a melhor arma contra o orgulho é a humildade. Mateus capítulo 5, versículo 5 ainda, né, o Sermão do Monte, Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, herdarão a terra. Conquistarão as coisas terrenas. Às vezes, queridos, eu ouço assim, né? Ai, puxa, eu queria tanto ir para a glória, eu queria tanto estar com Deus. Isso é amor a Deus ou é repúdio pelas coisas terrenas? Às vezes a pessoa quer ir para Deus porque tem um assunto mal resolvido aqui, não quer encarar, está querendo mudar de cidade, mudar de moradia, né? Eu disse, não, queridos, a terra é nossa. Os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens, é nossa. Quarta-feira no feriado, eu e a pastora Cristiane, nós acordamos ali, acho que umas 9 horas da manhã, não acordamos 9, né? Levantamos às 9. A gente sempre acorda cedinho, sempre, né? 7 e um pouquinho a gente já está acordado. Às vezes fica um pouquinho mais de tempo na cama, conversando. E na quarta-feira, nós ficamos ali batendo um papinho e eu pensei assim, cara, hoje nós vamos fazer um passeio. Eu fiquei pensando para onde nós iríamos. Mas eu estava pensando aqui um lugar mais perto, aqui, né, mais no entorno aqui. Aí eu falei, tomamos o café e eu falei para a Cris, vamos passear? Vamos. Vamos para onde? Para Urubici. Nossa, né? Passeio longo. 4 horas de viagem. Vamos lá. Aí eu falei assim, faz o seguinte, faz uma malinha, porque pode ser que a gente decida ficar por lá, alguma coisa assim, então já vamos preparado. Ela fez uma malinha para nós e nós, Urubici. Queridos, não conheci Urubici. Pensa num passeio gostoso, pensa num passeio lindo. A gente fica olhando aquelas paisagens lá, é lindo demais aquilo. Fomos lá visitar umas cachoeiras, aí tem uns caras que passam de bicicleta lá em cima no ar, assim, 200 metros de altura. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Para outros, para mim não, né? Para outras pessoas, né? Aí tá, dali nós decidimos não voltar. Vamos ficar, só que nós não vamos ficar em Urubici. Vamos a São Joaquim. Eu pesquisei lá, tem um hotelzinho bacaninho em São Joaquim, uma tarifazinha boa. Vamos para São Joaquim. Fomos para São Joaquim, pousamos em São Joaquim. No outro dia tomamos café lá no hotel, saímos para conhecer um pouquinho a cidade, dar um passeio. Voltamos apreciando as paisagens, olhando aquela... Querido, quanta paisagem maravilhosa. A gente fica olhando assim, né? Deus, isso aqui é obra tua. Isso aqui foi o Senhor que fez, não foi o homem. A gente olha aquelas pedras gigantonas lá, aquelas coisas, aquelas cachoeiras lindas. A gente, meu Deus, que quanta coisa linda. E às vezes a gente não para um pouquinho para desfrutar das coisas que Deus nos deu como herança, como presente. Queridos, um conselho é para os maridos. Maridão, pega a tua esposa aí num feriado, sobe aqui pela 282, se você não conhece, Urubici, São Joaquim, Serra do Rio do Rastro. Não passei pela Serra do Rio do Rastro, mas não deu coragem, mas diz que é muito bonito ali, né? Diz que é bem lindo, uma hora a gente vai tomar coragem e vai passear lá. Sabe, queridos, quanta coisa linda tem para desfrutar, para viver, né? Para vencer às vezes. Quando a gente aconselha casal, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando a gente aconselha casal, o casal chega para nós, o relacionamento está desgastado. Pastor, porque ela falou isso, e daí eu falei isso para ela, e aí eu já aproveitei e já falei umas verdades. Ele também, pastor, eu já falei para ele isso, já falei aquilo. E aí você fica ali, né, se defendendo das pedradas ali, um para lá e outro para cá, joga pedra de um lado, joga pedra do outro, né? Mas como que resolve isso? Querido, pega a tua esposa, faz uma viagemzinha aí, barato, a gasolina está barata, né? Poxa, nunca vi a gasolina tão barata como está agora, né? Puxa, que bênção.
Não é que a gasolina está barata, irmãos? Pega a sua esposa, né? Nós não planejamos, queridos, não foi planejado, né? A gente está desde o mês. Não. Na hora, saiu na hora, vamos fazer um passeio, vamos lá. Né? Queridos, nós voltamos de lá. Parecia que eu e a Cris, quando nós voltamos de lá, eu e a Cris, parecia que a gente nunca tinha brigado na vida. Né? Parecia que a gente sempre se deu bem. Uma viagem maravilhosa. Então, são coisas que a gente precisa, são armas que a gente precisa ter em nosso próprio favor, queridos. São bênçãos. Agora quer ver o terceiro e último tópico aqui? Já avancei no horário aqui, né? Mas estou terminando, tá, queridos? Eu vou ser bem rapidinho aqui. Me perdi na hora. Os versículos 9 e 10 aqui, do texto de Pedro, ele diz assim: não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida, quem quer desfrutar a vida aqui? Pois quem quiser desfrutar a vida quem quer ter dias felizes? Quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal. O apóstolo Pedro, na sua sabedoria, está passando para mim e para você algumas dicas importantíssimas para a nossa vida. Pastor, mas aquele irmão, ele merece que eu fale umas coisas para ele. Então tá bom, fala, mas não desfruta da vida. Aí não vai desfrutar a vida. Qual que você quer? Falar mal do seu irmão? Preferir escolher falar mal do seu irmão? Ou ter dias felizes? Ou desfrutar a vida? Põe numa balancinha aí. Não, pastor, eu quero desfrutar a vida. Então esquece. Para de falar mal do irmão, né? Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Queridos, às vezes a gente está conversando com algumas pessoas, eu já ouvi isso muitas vezes. Ai, pastor, eu daria tudo por um minutinho de paz. Cara, por um minutinho de paz, daria tudo. A palavra de Deus está dizendo que a nossa vida é para ser uma vida de paz. Como que eu vou me contentar com um minutinho? A nossa vida tem que ser uma vida de paz. Ele diz, busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, à sua oração. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem é justo aqui, levanta a mão. Sobre você os olhos do Senhor estão, não para julgar e condenar, queridos, porque Deus é amor. Os olhos deles estão sobre nós, para nos abençoar. Terceiro pensamento, o primeiro pensamento, reconhecer os nossos adversários. O segundo pensamento, reconhecer as nossas armas. E o terceiro pensamento, reconhecer a nossa herança. Qual é a nossa herança? Qual é a minha herança? Qual é a sua herança? O apóstolo Pedro, ele traz aqui, queridos, com muita riqueza de detalhes. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à súplica dos justos. Queridos, Deus nos ama. Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos desperdiçar, queridos, a graça e o favor de Deus que está sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo, querido, onde as pessoas, elas estão desesperadas, buscando um instante de paz, buscando alento para o seu coração. E tudo isso nos foi dado gratuitamente. Não tem preço, não precisa pagar. As armas espirituais que Deus nos deu, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. A consequência do bom uso dessas armas nos faz desfrutar do melhor de Deus
em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Deus tem coisas maravilhosas reservadas para mim e para você, queridos. A nossa herança é maravilhosa demais para nós negligenciarmos. Não podemos negligenciar aquilo que Deus conquistou para nós. Quantas coisas maravilhosas podemos viver, podemos desfrutar em Deus, se ouvirmos a sua palavra, se fizermos da palavra de Deus o principal fundamento das nossas decisões e das nossas escolhas. Queridos, ame a palavra de Deus. Há verdades maravilhosas nela. Há valores extraordinários na palavra de Deus. A minha vida, a sua vida, os êxitos que podemos obter ao longo da nossa vida, todos dependem do conhecimento da palavra de Deus. Conhecermos a palavra de Deus e crermos na palavra de Deus. O Senhor nos ama demais, queridos. Ele está falando para mim e para você nessa noite. Ele está trazendo uma mensagem ao meu e ao seu coração. Quantos estão recebendo essa mensagem nessa noite? Quantos creem que essa palavra é para mim e é para você? Quantos creem nisso? Receba essa palavra, queridos. Receba essa palavra. É mais produtivo, é mais lucrativo espiritualmente falando. É mais lucrativo, queridos, ouvir a palavra de Deus e praticá-la, do que tentar conquistar as coisas na força do nosso braço. O nosso Deus é maravilhoso demais. Ele preparou coisas maravilhosas para nós podermos desfrutar. Coloque-se de pé, por gentileza. Eu quero orar abençoando a sua vida. Quero declarar sobre a sua vida a graça, o favor, a bondade de Deus. Que essa palavra, queridos, possa gerar no seu coração, no seu íntimo, no seu espírito, a certeza e a convicção de que o que Deus tem para a sua vida não é só o que você está experimentando até agora. Não é só o que você viveu até agora. Deus tem muito mais, Deus tem muito mais. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus tem muito mais para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem muito mais para você experimentar. Há mais de Deus na sua vida, muito mais de Deus para você experimentar, queridos. Há muito mais de Deus. Ele tem preparado conquistas extraordinárias. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. As tuas orações não estão perdidas, queridos. Aquilo que você está orando, Deus está construindo. Aquilo que você está buscando, aquilo que você tem esperado em Deus, Deus está preparando, Deus está construindo para abençoar a tua vida, para te surpreender, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, porque a palavra de Deus, ela diz que Deus nos dá muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou imaginamos. Ele faz extraordinariamente. A palavra de Deus também declara que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o quão pecador tu foi, o Senhor tem algo maravilhoso para a tua vida nesta noite, queridos, nesse tempo, nesses dias. Põe a sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar abençoando a sua vida nesta hora. Aleluia. Pai, obrigado, Paizinho querido, obrigado, Deus. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de bondade. Deus, quantas são as tuas maravilhas, Paizinho querido. Deus, tudo que o Senhor criou com um propósito. Deus, o Senhor planeja coisas maravilhosas, Paizinho querido. A tua palavra diz que os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, porque o teu pensamento é muito maior do que os nossos, Paizinho querido. Deus, o Senhor pensa imensamente maior do que nós pensamos, e o Senhor planeja coisas muito mais altivas em nosso favor, Paizinho querido. Nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui teus filhos, Paizinho querido. Nós cremos nessa palavra, nós cremos nessa verdade. São armas que o Senhor nos entregou. Nós queremos viver desta forma. Nós queremos, Paizinho querido, agir segundo a palavra de Deus, Paizinho querido. Deus, que essa palavra gere no nosso coração entendimento, compreensão, Paizinho querido, para que a nossa vida seja transformada, para que possamos viver dias maravilhosos sobre a terra, Paizinho querido. O Senhor nos deu essa terra, ela nos pertence, Paizinho querido, ela faz parte da nossa herança terrena, Paizinho querido. Nós sabemos que temos uma herança celestial, mas enquanto estivermos nessa terra, Paizinho querido, Deus, nós queremos desfrutar de toda a tua bondade, de todo o teu favor e de toda a tua graça, Paizinho querido. Desperta o nosso coração
para esta verdade, Paizinho querido. Ó Deus, eu também oro nesta hora, abençoando, Paizinho querido, meu irmão, minha irmã, aqueles que está acometido de algum mal, de alguma enfermidade, de alguma doença, eu declaro a cura nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Toda doença, Paizinho querido, ó Deus, toda obra do maligno, Paizinho querido, feita contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, com o intuito de trazer algum prejuízo na vida, na saúde, na área financeira do meu irmão, da minha irmã, eu resisto agora, eu repreendo agora, Paizinho querido, eu declaro a graça e o favor do Senhor na vida do meu irmão, da minha irmã, Paizinho querido. Muito obrigado, Deus. Eu declaro que essa semana será uma semana maravilhosa, Paizinho querido, na vida de cada um desses amados irmãos, Paizinho querido. Será um dia, uma semana de surpresas extraordinárias, as surpresas do Senhor, ó Deus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Paizinho querido. Muito obrigado, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra, dê um aplauso maravilhoso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.